Boa noite a todos. Primeiramente, queremos pedir para que coloquem o celular no modo para que não ocorra de tocar no momento da exposição. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Vamos, neste momento, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, a espiritualidade amiga, que neste momento tenhamos paz, tranquilidade, que possamos ser gratos por mais um dia, gratos pela nossa saúde, gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje, tendo a chance de adquirir conhecimento, aprendizado, tão importante na nossa vida, né? Para que diante das nossas dificuldades, nós estejamos aptos a solucionar os nossos problemas. Que a cada dia nós possamos mais e mais sermos portadores das virtudes que nos tragam toda a paz, toda a tranquilidade. Que no mundo que vivemos hoje nós possamos colecionar as virtudes para que nós possamos ter êxito na nossa caminhada. Gratidão, Mestre amado, por mais esta oportunidade. Que assim seja. A nossa palestrante de hoje é a Ana Beatriz Baldani. Ela é aqui de Matão. Muitos aqui já conhecem, porque ela já esteve aqui na nossa casa, fazendo outras palestras, e hoje ela está aqui de volta, com o tema, perdoar para serem perdoados. Então, Ana Beatriz, o microfone é seu, que Jesus te abençoe, que você possa realizar o trabalho de acordo com o que você planejou. Obrigada. Boa noite a todos. Uma bênção, né? Mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado, mais um dia que nós estamos aqui hoje para aprendermos mais um pouco sobre os ensinamentos do Mestre e para buscarmos cada vez mais um tijolinho na nossa construção individual, mais um pouco de aprendizado na nossa trajetória, na nossa jornada terrestre. Hoje, nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é o perdão. Que se não for uma das vidas mestras na nossa construção individual, ela é uma das mais importantes. E hoje, primeiramente, eu gostaria também de agradecer a todos aqui desta casa que sempre me acolhem de braços abertos, é uma casa muito querida. Agradecer o nosso companheiro e amigo Orson, na data de hoje, que não pôde estar presente. E que são pessoas que estão sempre abertas e preocupadas com o próximo e que abrem as portas para nós podermos estar cada vez mais fazendo o nosso trabalho de acolhimento e trabalhando dentro das casas aqui de Matão e outras aqui. Na noite de hoje, nós vamos estar trabalhando um tema muito importante, que é o perdão. E nós vamos começar agora, hoje, pensando um pouquinho no que Jesus nos deixou. Perdoar para sermos perdoados. Todos nós queremos o perdão, mas para termos esse perdão, nós temos que aprender a perdoar. Então, esta reflexão nos leva na seguinte maneira: como podemos aprender a perdoar? Não é muito fácil perdoar. Todos nós que estamos aqui já passamos por alguma situação
em que alguém nos ofende, alguém nos causa um trauma, alguém nos causa algum dano, e que aí nós vamos ter que passar por essa situação do perdão. E aqui dentro da doutrina espírita, nós aprendemos um lema, que é fora da caridade não há salvação. E o perdão, dentro da palavra caridade, nós temos um dos lemas é perdoar. Então a caridade e o perdão, essas duas palavras estão intrinsecamente ligadas. São elos que nós não temos como desvinculá-las. Então, se nós queremos a salvação, se nós queremos ser perdoados, nós temos que aprender a perdoar. Então, dentro da caridade, as 3 vigas mestras nós temos a benevolência, que é fazer o bem a todos, pensar no próximo, querer para o próximo o que nós queremos para nós. Nós temos a indulgência, que é respeitar o próximo que está do nosso lado, que está cheio ainda de defeitos, assim como nós também temos os nossos, e perdoar as ofensas. Este é o lema principal, primordial da caridade. Mas vejam bem, nós, na nossa trajetória, na nossa jornada evolutiva, porque dentro da doutrina, ela nos traz que nós todos estamos caminhando, aprendendo e evoluindo. E dentro dessa jornada, que cada um está fazendo a sua, nós estamos construindo e vendo que muitas coisas que no passado, para nós, que nós tínhamos como verdade, caíram por terra. E aí nós hoje temos outros valores como verdade. E Jesus veio e nos trouxe os valores diferentes. Que aí sim, ele nos deixou um roteiro de amor, um roteiro para a felicidade e um roteiro para conquistarmos realmente essa vida futura. Um roteiro de que aqui não é o lugar da felicidade, mas é o lugar onde nós podemos nos esculpir para conquistarmos essa felicidade. E uma das partes que faz parte desse roteiro é nós aprendermos a perdoar. E dentro desse aprender a perdoar, nós vamos ver algumas coisas que nós já aprendemos e que nós já estamos bem melhores. No passado, a nossa sociedade tinha como uma coisa normal o duelo, que era como quando alguém ofendia a honra de outra pessoa, era normal e a sociedade exigia e você podia lavar a sua honra através de um duelo. E a sociedade achava aquilo uma coisa normal. E hoje nós já passamos disso. E nós não aceitamos mais isso. Então nós já evoluímos um pouco. Nós também já evoluímos um pouco, que nós já não aceitamos mais isso. Nós aceitamos antigamente que para nós podemos, quando nós fazíamos uma coisa de errado, para nós nos livrarmos dos nossos ditos pecados, nós sacrificávamos os animais. E aí nós nos livrávamos dos nossos pecados. Hoje, a nossa sociedade já não aceita mais isso. Já evoluímos mais um pouco. Que bom, que bom. E caminhamos a nossa trajetória evolutiva. Mas ainda temos muito ainda que caminhar, né? Então, e aí entre acertos e erros, aqui estamos nós, a sociedade,
nossa sociedade. E Jesus nos trouxe esse código de conduta moral. E que nós estamos seguindo e tentando cada vez mais entendê-la para depois colocá-la em prática. E dentro desse roteiro tem lá o que é bom e o que não é bom para nós. E o que não é bom para nós é guardar a mágoa, é guardar o rancor, é o não perdoar. Porque toda vez que nós lembramos de alguém com uma mágoa, com um rancor, de alguém que nos fez alguma coisa, nós emanamos um sentimento ruim. E aquilo segue, aquele sentimento. Porque o pensamento tem poder. Nós plasmamos. E quando nós plasmamos, aquilo segue. Mas sempre fica um pouco em nós. Fica um resíduo. E nós vamos acumulando aquilo dentro de nós. Então não faz bem para nós. Mágoa, rancor, ressentimento. E Jesus nos prometeu que mandaria para nós o Consolador prometido, que é a terceira revelação. E nessa terceira revelação, ele nos trouxe uma chave. Essa chave que abriu uma porta para nós, uma porta do entendimento. E essa porta do entendimento nos revelou um Deus diferente. Porque antes, aquela sociedade antiga, ela tinha um Deus diferente. A sociedade humanizou Deus, e nesse Deus humano, ela colocou um Deus sentado numa poltrona, um Deus autoritário, austero, e esse Deus soberano nesse trono, ele punia as pessoas. Ele punia de uma forma até um tanto cruel. Punia seus filhos. Os mandava, muitas vezes, para o céu ou para um inferno. Muitas vezes, para esse inferno que não tinha retorno, só tinha ida. Às vezes, mandava alguns para o purgatório. E esse Deus só dava a nós, por algumas visões de algumas instituições religiosas, uma única oportunidade. E algumas dessas instituições religiosas até dizem, ou diziam, que nós viveríamos depois da morte, portanto teríamos a vida imortal. Íamos viver depois da morte, eternamente, se seguíssemos. Mas o que para uma vida imortal, uma única chance, seria como se nós tivéssemos, várias e várias, vamos dizer, vamos viver bilhões, trilhões, sem fim, mas teríamos uma única chance, acertar ou não. Mas como? Se alguns vivem dias, horas, meses, alguns vivem uma década, outros, cada um tem um histórico de vida. Como esse Deus logo depois já julgaria nesse trono? Não fica um Deus soberanamente justo e bom? Como entender? Como essa equação pode dar certo? E como, quando Jesus veio, falava que o Pai era justo e bom? As linhas, esse novelo, nós não conseguíamos desbaratar. Mas depois, com a vinda do Consolador prometido, Jesus
através da sua conversa com Nicodemos, ele esclarece que nós iríamos ter várias oportunidades. E Kardec nos diz: nascer, morrer e renascer. Essa era a lei. E aí nós passamos a compreender que era um Deus de infinita bondade, de infinitas oportunidades. E que esse Deus, diferente do antigo, e diferente de outras concepções antigas que nós tínhamos, esse Deus não se vingava. Não, ele era amor puro, infinito. Era um Deus que não julgava. Era um Deus que, ao contrário de todo o seu poder, que poderia ter-nos criados já totalmente, já perfeitos. Não poderia? Porque ele tem todo o poder. Ele poderia ter nos criado todos perfeitos e já ter nos colocado já num mundo já bem mais adiantado do que esse que nós estamos. Mas ele não quis. Poderia ter nos feitos todos iguais. Mas não. Ele quer que cada um conquiste a sua trajetória e conquiste com o seu mérito a sua própria perfeição individual, a sua própria obra da estatuária, como se a gente estivesse se esculpindo, assim como um oleiro está lá, com o barro esculpindo. Assim como um artista está lá esculpindo a sua obra, nós estamos nos esculpindo e nós vamos um dia assinar essa obra de arte. E aí, lá estará o nosso mérito. Assim como quando nós conquistamos qualquer coisa na nossa vida. Como é bom quando a gente consegue conquistar algo pelo nosso próprio mérito, com o nosso próprio esforço. E é assim que o Criador quer. Que nós conquistemos as coisas por nós mesmos. Mesmo nós, se nós tomarmos por algum motivo o caminho errado, ele jamais nos abandonará. Estaremos sempre amparados por Deus. Mesmo que por algum instante nós nos esqueçamos dele, ele nunca irá nos esquecer. Ele é o Pai. Ele nos criou. Então ele sempre vai nos amar. Mesmo com as nossas imperfeições, que são momentâneas, porque estamos no momento de construção. Somos seres humanos em construção. E nesse momento que estamos em construção, erramos muito. E sabe como ele fez? Ele nos dotou de uma coisa maravilhosa. Deus é o ser mais liberal que existe. Ele nos dotou do livre-arbítrio, onde nós podemos semear tudo o que nós queremos. Somos livres, podemos fazer o que nós queremos. E em momento algum teremos a interferência de Deus. Ele jamais ele virá interferir em algo, em qualquer coisa que estamos fazendo, enquanto estamos semeando. Ele deixa. É como se cada um de nós receberemos um terreno. E nesse terreno nós somos livres. O terreno é nosso. Cada um de nós tem um. E nós vamos semear com as sementes que bem entendemos.
E ele deixa. Porque é assim que nós aprendemos. E aí, vamos semeando ao longo da vida. Vamos semeando, vamos semeando. E ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele deixa nós fazermos o que nós quisermos nesse terreno. Só que vai chegar uma hora que nós teremos que colher tudo que nós plantarmos ali. E essa colheita pode ser que ela seja dolorosa. Depende do que nós colocarmos, que tipo de semente nós colocarmos nesse terreno. Porque essas sementes vão crescer e elas vão frutificar. Dependendo do tipo de semente que nós colocarmos, pode ter dor na hora da colheita. Só que nem sempre a pessoa que você vê semeando sementes ruins, muitas vezes você vê, porque uma encarnação é muito pequena, e você vê aquela pessoa jogando aquele monte de sementes ruins naquele terreno, muitas vezes você não vê ela colher. E a sensação que nós temos, devido à nossa pequenez, que você fala, poxa, mas que mundo injusto. Eu estou vendo essa pessoa lançar tantas coisas ruins, fazer tantas coisas ruins, eu não vejo acontecer nada com ela. Porque o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Pode ser que na hora da colheita você não esteja lá para ver. E também pode ser que nós vejamos uma pessoa passando por situações muito difíceis. Que você fala, nossa. Ou às vezes acontece conosco. Colhendo situações muito difíceis. Você fala, nossa. Mas por que aquela pessoa, ou por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada, eu não mereço. Mas às vezes está na hora de nós colhermos. E a colheita é a hora do aprendizado do Espírito. É a hora que nós aprendemos. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como. A colheita é livre. A plantação é livre, mas a colheita, ela terá que ser feita de qualquer forma. Agora, existem também momentos difíceis que nós passamos, não porque plantamos, mas escolhas erradas que nós fizemos. Porque temos o livre-arbítrio. E nós podemos também, ainda nesta vida que estamos, tomarmos decisões erradas. Então, são consequências. São consequências de nossas próprias decisões equivocadas. Então, nesse momento, nós não temos como chegar e falar assim, poxa, olha o que Deus fez. Será que realmente foi Ele? Então, nós temos que ter o discernimento e análise crítica para ver se aquilo que estamos passando não são realmente consequências de decisões nossas. O homem já errou tanto na sua trajetória e nós somos tão pequenos ainda no raciocínio que até pouco tempo atrás, na nossa pequenez intelectual, nós pensávamos que o planeta Terra era o centro do universo. Pobres, coitados de nós, né? Achávamos que o mundo girava em torno do planeta Terra. Isso se chamava geocentrismo. Agora, conforme o homem foi se intelectualizando e graças à tecnologia, nós vimos que não é bem assim. E nós vemos hoje
através do telescópio espacial Hubble, eles nos sugestão, que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Agora, mas esse número está exato? Não. Pode ser que daqui a pouco esse número mude. Isso é de universo observável. Então pode existir muito mais. Aqui eu volto. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E aí nós, com a nossa pequena, né? Tem gente que se acha muito. Nós somos muito pequenos. Que acha que nós podemos muito. Não. Nós temos é que crescer muito, isso sim. Nós estamos no momento que nós temos que continuar no nosso burilamento pessoal. E nesse burilamento, uma das coisas que nós temos que perseguir, que Jesus pediu, foi realmente a caridade, que é a primeira das virtudes, e pedir e aprender a perdoar, que é o tema da noite. Agora, nesse universo enorme que nós estamos, que é um multiverso hoje, né? De tão grande. Esse multiverso, essa obra maravilhosa, dentro desse processo de evolução que nós estamos, nós temos que aprender a semear. Porque nós semeamos diariamente. E nós semeamos de uma forma que às vezes nós nem percebemos, até pelo pensamento. E como nós aprendemos agora à noite, refletindo todos nós juntos, eu me incluo, que o pensamento tem força e que todos nós estamos agora numa linguagem figurativa, todos nós temos um terreno. Nós temos que pensar que se alguém nos magoou, alguém nos feriu, e que quando nós pensamos nessa pessoa, nós temos algum tipo de raiva, de rancor, de mágoa, nós estamos também, nesse momento, semeando. Nós estamos plasmando para essa pessoa. E nós estamos aumentando a nossa conta. Dentro disso, como o tema hoje é perdão, nós vamos pensar particularmente em apenas uma encarnação. Ah, minha situação está difícil, minha vida não foi fácil, essa encarnação é difícil. Mas, independente da idade de cada um que está aqui, tem pessoas mais novas, pessoas que já caminharam um pouco mais nesta encarnação. Se nós olharmos para trás, muitos de nós têm aquela sensação que parece que passou rápido a vida. A gente lembra algumas coisas da infância, algumas coisas da juventude, que parece que foi ontem. Para quem é um ser imortal, como nós somos, isso é um piscar de olhos. É muito rápido. Especialmente no dia de hoje, o meu filho mais velho está fazendo 43 anos. Eu lembro com exatidão a hora que ele nasceu. Então, é um piscar de olhos. Eu falei com ele, ele falou, nossa mãe, já estou ficando velho, né? Então, se ele falou isso para mim hoje, eu não vou nem falar como eu me sinto. Né? Então, realmente, eu falei, nossa, acho que eu estou terminando a minha encarnação, já está entrando na reta final, já estou dando seta para encostar. Então, isso até me assustou. Então, realmente, a nossa vida passa muito rápido. Muito rápido. Então, realmente, é uma situação que parece que foi ontem. Então, nós temos que repensar algumas situações, porque nós não sabemos o dia de amanhã.
Então, do nascimento ao nosso desencarne, nós estamos semeando todo dia. Agora, o que nós vamos refletir agora, porque nós estamos aqui para falar, nós somos seres milenares. E Humberto de Campos nos diz que como algumas pessoas dizem, tem gente que faz mal a vida inteira, não acontece nada para ele. Eu faço alguma coisa, parece que tudo dá errado para mim. Então, nós temos que ter um olhar diferente, trocar o filtro. E Humberto de Campos nos diz que Deus usa o tempo para realizar a justiça e não a violência. E uma encarnação, ela está interligada com a outra. Então, muitas vezes, nós não vamos ver, porque nós queremos ver tudo acontecer em uma única encarnação, mas nós não vamos ver, porque elas são solidárias uma com as outras. Agora, o perdão. Tudo que nós fazemos vai e volta. O tempo traz de volta. Então, tem um palestrante que eu gosto muito, espírita, que ele diz o seguinte, que é o Haroldo Dutra Dias, ele me diz o seguinte, que hoje nós somos o agente. Agente é aquele que emite, né? E amanhã nós seremos o recipiente, porque o que nós emanamos vai e volta. Então nós temos que pensar muito bem o que nós estamos emanando hoje, porque vai voltar. Outra frase que a gente tem que levar para casa hoje. Você é o criador do seu próprio destino. E hoje nós já estamos construindo como vai ser a próxima. Se nós estamos com dores hoje, está sendo uma encarnação difícil, vamos repensar. Na verdade, não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. São consequências dos nossos atos. Então, nós temos que pensar muito bem o que estamos fazendo no nosso dia a dia para termos, se queremos ter, um resultado diferente. Agora, o porquê de perdoar? Qual é a vantagem de perdoar? Se eu só ficar longe da pessoa, quando ela vier, eu atravesso a rua e vou longe, mudar de cidade, mudo de bairro, já não está bom? Não, porque se você continuar pensando, o pensamento vai longe. E você continua semeando. Quando você está pensando e você emite pensamentos ruins, a partir de agora, dessa noite, você já sabe. Você está destilando veneno. Pensamento ruim é veneno. E veneno, quem já lidou com algum tipo, ou até pimenta, né? Tem que lavar bem o recipiente se você for usar. Porque se você puser o dedo e depois coçar o olho, vai arder. Não vai? E pensamento ruim é como pimenta e veneno. O recipiente fica sujo. Se você pensar, aquilo ficou dentro de você. E pode te trazer consequência. Depois tem dor de estômago, tem um monte de coisa. Não sabe por quê. Vai no médico e fala, não sei o que eu tenho, doutor. Uma dor de estômago. Ele fala, não diga. Pensamento tem poder e tem efeito colateral, tá? Nós somos uma usina Itaipu, nós somos uma usina hidrelétrica, nós pensamos o tempo todo, nós geramos energia. Que pensemos coisas boas, então, não coisas ruins, tá? Agora, o perdão, quando duas pessoas têm algum problema, seja causou um dano, uma pessoa, outro indivíduo causou um dano, um trauma, ou sem querer ou propositalmente,
tirou a vida de alguém da sua família, aconteceu alguma coisa. Não é fácil, não é fácil. Mas aí eu penso, quais os caminhos dessa dor? O que você quer? Ficar longe dessa pessoa? Ou você quer amarrar essa pessoa e ficar grudada com ela? Para mais 5, 10, 15, 20 reencarnações. Porque num dado momento, num primeiro momento, você é a vítima e ela é o algoz. Mas se você não perdoar, isso pode girar um conflito. E esse conflito, você pode querer assumir o controle dessa situação. E é aí que, se não houver um perdão, isso pode gerar um conflito que perdura por várias e várias encarnações. E aí, o que é que vai virar isso? Vai ser parceiros de infortúnios, por várias e várias encarnações. E nesses parceiros de infortúnios, não vai ter mais réu e vítima. Vai ter só o quê? Criminosos. Porque vai ser um tentando ofender o outro. Não vai ter mais quem começou e quem terminou, porque vão virar parceiros de infortúnios. Os dois vão virar réu no final. Então, o que Jesus nos diz? Nós temos que perdoar para que nós possamos nos libertar daquela pessoa. Quando ele diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, é nesse sentido. Mas eu vou ter que amar ele igual eu amo as outras pessoas da minha família? Não é difícil, não é bem isso. Mas se você só não quiser se vingar, se você só não quiser desejar o mal, se você só falar, eu vou entregar para a justiça divina cuidar dessa situação, isso é perdão. Se você não quiser assumir o caso e virar o vingador, isso já é perdão. Porque aí você não vai ficar vinculado a ele. E você vai poder caminhar e prosseguir na sua evolução. Perdoar é caminhar para frente. Caminhar é seguir a sua trajetória. Perdoar é deixar a própria providência divina e o tempo se incumbir de fazer a justiça. Porque se a gente for assumir a justiça, nós vamos cair na lei do olho por olho e do dente por dente. E a lei de Talião, que é o olho por olho e o dente do dente, não para num olho só e num dente só. Porque a pessoa tira um olho, o outro vem e pode tirar o seu. Aí você quer tirar um dente dela, ela quer tirar o seu. Será que para aí? Não. Vão ficar sem dente, sem olho, sem nada. Não vai parar. Não tem fim. Não tem fim. Então, nós temos que nem começar. Senão vai ficar 20, 30 reencarnações ali. E aí, você não vai pensar nas outras pessoas que você ama, que amam você? Porque no fim você vai ficar presa com essa pessoa que você não perdoou, e as outras pessoas da sua família vão caminhar na trajetória delas. Então, perdoar é entregar para a justiça divina, no tempo de Deus, que é diferente do nosso.
E você vai caminhar. Fora da caridade não há salvação. E aí nós vamos ler aqui, que está lá no Evangelho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E uma das facetas da caridade é o perdão das ofensas. Muitas pessoas nos ofendem e nem pensam em pedir perdão para a gente. Agora, quem nos ofendeu e partiu, deixa. O que basta é você livrar ela, é você perdoar ela. Ela não precisa nem saber. Você perdoou, está tudo bem. Agora, para perdoar, tem que ser o quê? Corajoso. Quem perdoa é corajoso. Porque para perdoar, não é para qualquer um, não. Agora, quem não perdoa, que não consegue, é que tem que trabalhar, sabe o quê? O orgulho. É o orgulho. E esse orgulho é um entrave que nós temos. E nós temos essas pessoas que não estão se importando. Mas deixa, elas não acreditam no depois, elas não acreditam no que vem depois da morte, a maioria não sabe, desconhecem, não tem o esclarecimento. Então elas não sabem de nada de represálias, das consequências dos atos delas, ou nem sabem do que vem depois, né? Mas, chegada a hora que vão saber, né? Que estão semeando. E vai chegar uma hora que elas vão ter que colher. E quando chegar a hora que elas forem ter que colher, que elas tiverem consciência do mal que lhe fizeram, e se você perdoou, você já está caminhando, tá? Fui. Aí, elas vão falar, eu quero reparar o mal que eu fiz. Quando tomarem consciência. E como está lá no Evangelho, muitas delas vão falar, eu quero reparar o mal que eu fiz. Cadê o fulano? A fulana? Eu quero me redimir com ela. Eu quero nascer perto dela ou dele para me redimir. Aí vocês falam assim, aí a espiritualidade fala então, mas não precisa ser. Por quê? Porque ela não precisa, ela vai ter que colher, mas não tem que ser com você. Porque você seguiu o teu caminho. Você seguiu a tua trajetória, você foi. Você já está lá na frente, né? Teu trem já partiu. Vocês já viram falar aquele ditado, né? Trem que partiu não dá para pegar, já foi, né? O teu trem já foi, né? E o dela ficou. Então ela vai reparar. Semente por semente que ela jogou. Mas não precisa ser com você, porque se você já foi. Que bom pra gente que já pegou o trem certo e seguiu. Ela vai seguir do jeito que a espiritualidade mandou. Agora, se você não perdoou, você vai reencarnar com ela de novo. Suas escolhas, nossas escolhas. Então, olha como o perdão liberta. Então, na verdade, o perdão, nós somos os melhores, os mais beneficiados. O primeiro, nós já tomamos o trem, seguimos a evolução. E nós podemos até nem precisamos estar com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está começando a caminhar agora, ficar em pé agora. Na proximidade conosco, ela pode, inclusive, ressuscitar nela, né? Renascer nela, alguma coisa do passado, e ela pode nos ferir novamente. E reiniciar aquele processo nela de novo. Então, é até bom que ela não fique próxima a nós. Só chegar perto de nós quando ela estiver um pouco mais evoluída.
Então, Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos, mas Ele é justo. Nós colhemos o que plantamos. E nessa caminhada, nessa trajetória, o livre-arbítrio, ele não é castigo, mas é consequência das nossas escolhas. Então, irmãos, se nós estamos no momento de dor, analisemos. Foi alguma coisa algum caminho errado que nós tomamos aqui, nessa vida? Ou estamos colhendo sementes que nós jogamos no nosso terreno? Sementes ruins. Às vezes tem pessoas que já têm consciência, né? Através do Consolador Prometido. Está doendo? Ai, deixa doer bastante, porque eu quero me ver livre. Já vou pagar tudo. Deixa, né? Mas para isso a gente tem que ter um certo amadurecimento e conhecimento. Porque a doutrina, ao mesmo tempo que ela nos consola, ela também, além de consolar, ela esclarece. Então, é chegado o momento em que nós sabemos que Deus não está sendo injusto conosco. E que o acaso não existe. Porque Ele é soberanamente bom e justo. E como é bom termos acesso a uma doutrina consoladora que nos norteia e nos mostra o porquê de cada situação ou de cada coisa, cada situação que a vida nos coloca e nos envereda. Então, nós vemos aqui o poder do perdão. O poder do perdão significa libertar-se. Então, se Ele não tirou as amarras do punho dele, que tiremos das nossas mãos? Isso sim é saber perdoar e saber os benefícios que trarão tanto para nós quanto para o nosso irmão, que um dia chegará também a essa conclusão que nós estamos tendo hoje aqui. E vou pedir uma coisa para vocês. Nós estamos no mês das mulheres. As mulheres que tanto sofreram para chegar e conquistar o seu lugar até hoje na sociedade. E quantas mulheres estão sendo mortas por aí pelo feminicídio? E a justiça divina, ela é soberana. A justiça divina, ela consegue corrigir integralmente qualquer coisa, corrigir tudo que ocorra, qualquer falha, qualquer erro. Mas a justiça humana, ela é paliativa. Ela conserta parcialmente. Quando acontece um sofrimento de uma mulher ser assassinada, a justiça humana faz o que pode. Ela muitas vezes tira aquele homem que não vai poder conviver temporariamente na sociedade, pelo crime que ele cometeu e também para que ele não cometa novamente com outras mulheres. Mas a justiça humana vai até onde ela pode. Mas ela não pode reparar. Porque ela não pode trazer de volta, pelo menos nessa encarnação, a vida daquela pessoa que ele tirou. Aquela família vai ficar com aquela lacuna. Muitas vezes os filhos também são assassinados juntos. Mas a justiça divina, a providência divina, ela tem o poder de reparar integralmente. Então a justiça divina, ela é perfeita. E ela não é rápida. Ela tem o seu tempo, porque ela não comete erros. Ela não tem enganos. Então hoje,
Eu gostaria que nós pensássemos nessas mulheres que sofreram e perderam suas vidas por bobagens, por situações que poderiam ter um outro tipo de fim. E que a sociedade caminhe para que daqui a um tempo, assim como eu comentei com o duelo, assim como eu comentei com outras situações que animais eram sacrificados, que nós possamos daqui a um tempo estar dizendo que isso não faz mais parte da sociedade humana. Então hoje eu peço em nome dessas mulheres e dessas crianças que são assassinadas, por ainda esses nossos irmãos que não alcançaram ainda esse progresso espiritual. Eu gostaria neste momento de pedir que nós repensemos nas pessoas que nos ofenderam e que, infelizmente, esses nossos irmãos têm que ser segregados da sociedade, porque não podem conviver ainda conosco, devido ao grau evolutivo que se encontra. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos e que possamos continuar cada vez mais procurando os ensinamentos de Jesus, porque não há outro caminho para que nós consigamos conquistar a nossa evolução e a nossa plenitude como espíritos. Que assim seja. A Ana Beatriz, a nossa gratidão, tá? Pela excelente oportunidade que ela nos deu do aprendizado, tá bom? Muito obrigada mesmo. Nós queremos sortear um livro, né, nesse momento, e eu pedi para a Ana Beatriz falar um número de 1 a 39. 12. Você está ganhando muito livro, hein? Isso aí é sinal que você está precisando. Fique meio esperto com esse negócio. Nós queríamos, nesse momento, pedir para os nossos amigos passistas, né, para se dirigirem à sala de paz. E as pessoas que quiserem, né, tomar o passe, que se coloquem depois da oração final, aqui do lado esquerdo, para que possam se beneficiar. Então vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, aos espíritos amigos que se encontram neste momento e agradecer por mais esta oportunidade que nós tivemos nesta noite, que nós possamos levar daqui todo o ensinamento que nós pudermos absorver, que esses ensinamentos sejam para nós como se fosse um amparo que nós vamos ter a mais diante das nossas dificuldades do dia a dia, que esses ensinamentos possam nos alicerçar nas nossas tomadas de decisões, que nós possamos levar também aos nossos familiares toda a paz, toda a tranquilidade que eles necessitam. Que Jesus os abençoe também. Rogamos também pelos nossos irmãos que sofrem, que passam por dificuldades,
que a espiritualidade amiga possa levar a cada um as bênçãos, os fortalecimentos que cada um precisa diante de todos os problemas, de todas as dificuldades pelas quais eles passam. Gratidão, Mestre amado, por mais esta oportunidade. Que assim seja.